Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aqui, tá? Correção do PET 7 em relação à primeira semana. E esse PET, pessoal, ele vai trazer um conceito importante que é o conceito de inequações, tá bom? Depois eu vou gravar uma aula falando especificamente das inequações, tá? Então aqui, ó, ele traz aqui inicialmente as atividades, né? Formando o que são equações, inequações, né? Lembrando que equações e inequações têm uma diferença muito grande, né? Perceba a introdução que ele dá. Equações e inequações são expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita, tá bom? Um número desconhecido, que é aquele famoso x ou também representado por y e vai. Enquanto as equações relacionam as incógnitas utilizando uma igualdade, que é justamente esse símbolo aqui, né? O que caracteriza uma equação, né? É o símbolo de igual. Você tem uma expressão igual a uma outra expressão. Então, a solução dela é justamente o valor de x que faz o lado esquerdo ser igual ao lado direito. E as inequações representam uma desigualdade. Olha esse nome, desigualdade, que é o contrário, pessoal, de igualdade, tá bom? Então, ao relacionar incógnitas, usando os sinais maior, maior igual, menor ou menor e igual. Então, praticamente a diferença entre elas é que nas equações a gente busca a igualdade entre expressões. E a inequação ela vai buscar desigualdade entre duas expressões, ou seja, saber quando uma é maior do que a outra, ou quando a segunda é maior do que a primeira. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá? Mas vamos direto aos exercícios. Então, pegando a primeira página aqui, né? Inicialmente ele traz o conceito de equação, tá? Ele não fala inicialmente sobre inequação. Então, vamos lá na 1. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica. Então, o P é justamente a pressão atmosférica que esse mergulhador vai sofrer. E o X, perceba que o P está em função do X, porque para calcular o valor desse P, eu preciso atribuir um valor para X, certo? Sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera com a profundidade X que ele atinge, medidas em metros. Então a partir da profundidade X que eu atribuí aqui, eu consigo calcular a pressão atmosférica P. Vamos supor que eu usasse x igual a 10, ou seja, 10 metros de profundidade. Quando eu trocar aqui dentro e fazer 0,1 vezes 10 mais 1, eu vou obter a pressão que esse cara está sofrendo. Então, a primeira, a B e C, né, praticamente vai girar em torno disso. Qual é a medida da pressão atmosférica em ETM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Certo? Então, vamos lá. Bom, essa pressão P e ela é dada por 0,1 x mais 1, certo? 0,1. Ora, eu tenho que calcular em relação a 18 metros. E essa profundidade corresponde ao valor do x. Então, praticamente, eu quero o valor dessa expressão para quando x vale 18. Então, isso vai ficar 0,1 vezes 18 mais 1, certo? Logo, essa pressão P é igual. Antes de resolver a soma, você não pode fazer 18 mais 1, 19 e multiplicar por 0,1. Primeiro, você resolve a multiplicação para depois fazer somas ou subtrações. E 0,1 vezes 18 vai dar 1,8. E 1,8 mais 1 vai dar 2,8. Logo, se o mergulhador ele se aprofundar 18 metros, ele vai sofrer uma pressão de 2,8 atm, tá bom? É a medida de pressão. Então vamos ver o que a B fala. B. O limite máximo de profundidade para o mergulhador recreacional, de acordo com o PAD, então que é o órgão que deve fiscalizar isso, né, é 40 metros.
Nessa condição, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que o mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Então, o máximo que um mergulhador, por exemplo, esportivo, pode chegar é 40 metros. Ora, mas se ele chegar a 40 metros, qual é a pressão que ele vai sofrer? Essa é a nossa pergunta. Então, eu vou fazer um cálculo parecido aqui na B, né? Usando a mesma expressão, porém, vou calcular para 40 metros, que é o máximo que ele pode chegar. Então, vamos lá? Trocando x por 40, eu consigo calcular o P. Primeiro, resolvo a multiplicação. 0,1 vezes 40 vai dar 4. E 40 mais 1 vai dar 5. Ora, então, pessoal, um cara que mergulha 40 metros vai sofrer uma pressão de 5 ATM, tá bom? Sabe o que é um ATM? Isso aqui se chama... a ATM é uma pressão, é uma abreviação de atmosfera. Pensa o seguinte, a cada 10 metros que você mergulha dentro da água, é como se você estivesse sofrendo uma pressão equivalente a uma atmosfera. Sabe lá a atmosfera, né? Você pega, por exemplo, da base que você está o chão e vai lá até lá em cima, lá na camada de ozônio, né? Toda essa região corresponde a uma atmosfera e ela exerce uma pressão sobre nós. Então, a cada 10 metros sobre a água é equivalente a uma atmosfera, certo? E a C, por último, vamos ver o que ele fala. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando em pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. Então, é o caso de pessoas que mergulham para tratar de fixação de estruturas de pontes ou de plataformas de petróleo. Por exemplo, esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica de até 31 atm. Nossa! Então, nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que esses mergulhadores pode atingir? Então, agora a gente tem nós temos a pressão máxima que ele sofre, que é 31 atm. Então, observa aqui, ele sofre, então, no máximo 31 atm. Mas a expressão que eu tenho faz o quê? Vou colocar um pontilhado aqui para separar. O que essa expressão que eu tenho me dá? Ela me dá a pressão em função da quantidade de metros que eu alcanço. Então, agora eu tenho esse P e quero calcular o X. Observa que esse 31 atm representa esse P. Então, agora eu não vou trocar o X por 31. Na verdade, eu vou trocar o P, porque ele representa a profundidade, a pressão que esse certo mergulhador sofre. Então, a minha equação agora tem como solução esse número aqui. Eu quero descobrir o valor do X. É uma equação do primeiro grau, né, galera? Ó, se esse 1 está somando, vou passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 31 menos 1 igual a 0,1 vezes x. 31 menos 1, 30. Isso é igual a 0,1x. E se o 0,1 está multiplicando, passa dividindo. Então, praticamente isso aqui. Então, x é o cálculo de 30 dividido por 0,1. Se vocês fizerem, vocês vão ver que vai dar 300 metros, não é ATM, afinal o X corresponde ao total de metros que ele pode alcançar. Então esses caras chegam a 300 metros de profundidade, pessoal, algo inimaginável, tá? Sem o equipamento necessário, isso aí é uma tarefa impossível, tá bom? Então, exercício 1 feito, vamos para o 2. Observe as figuras planas. Quadrado, retângulo e circunferência representada abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Beleza. Então, escreva a expressão que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida. Então, perímetro do quadrado. Perímetro do quadrado, pessoal, o perímetro é o quê? É a medida da soma dos lados de uma figura. Então, a medida de um quadrado é o quê? A soma dos lados. Então, vai ficar... Com um quadrado, todos os lados são iguais, então vai ficar 2x mais 2x, 2x mais 2x. Então, pessoal, se eu somar isso 4 vezes, né? 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Ora, eu estou somando parcelas iguais. 4 vezes 2, eu tenho 8x. Então, a expressão que define o perímetro do quadrado é 8x. E o do retângulo?
do retângulo, os lados opostos são iguais. Então, se esse lado vale x mais 3, esse x mais 3. Se esse lado vale 3x, esse é 3x. Então, quando eu somar, vai ficar 3x mais 3x. E depois x mais 3 mais x mais 3. Ora, vou somar quem tem x com quem tem x e número com número. Ó, quem tem x? Esse cara e esse. Então, 3x mais 3x, 6x. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Então, 8x mais número com número. Os números são esse e esse. 3 mais 3, 6. Quando eu estou fazendo operações com expressões, pessoal, somando expressões, eu só posso somar o que a gente chama de termos semelhantes, tá bom? Por isso que eu somei quem tem x com quem tem x e os números com números. E o perímetro de uma circunferência, se vocês lembrarem, esse perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. E esse π é aquele número fixo, né? Aquele número com infinitas casas decimais, porém fixo. Então, seria 3,1415, né? E aí vai infinitas casas decimais. Mas a gente vai deixar isso em função de π, não vai calcular dessa forma. Então, qual que seria o perímetro da circunferência? Seria 2 vezes π vezes o raio. O raio, observa que o raio é a distância do centro até a borda. E ele está dando essa medida como x, certo? Então, aqui na hora de calcular o perímetro, isso vai ficar igual a 2 vezes π, eu não vou calcular. Π é um número, tá? Se vocês digitarem π na calculadora, vai dar lá 3,14, 15 e aí vai. Então, aqui a gente vai deixar o π, né, aqui fixado, né, esse símbolo, e 2x, vou colocar 1 do lado 8. Então, basicamente o perímetro dessa circunferência é 2 vezes x vezes π, bom? Escreva a expressão que determina a medida da área de cada uma dessas figuras, em função da sua medida. Ora, a área do quadrado, basta eu pegar o lado e multiplicar pelo lado, né? A área de um quadrado é o comprimento da base vezes a altura. Só que a base e a altura têm o mesmo comprimento. Então, praticamente vai ficar 2x vezes 2x, certo? Pessoal, eu estou fazendo aqui no cantinho para deixar a expressão bonitinha já aqui, tá? 2x vezes 2x, observa, 2 vezes 2, 4. X vezes x não dá 2x, dá x ao quadrado. Lembra? Na multiplicação, você tem que relacionar com potência. Sempre que você multiplica bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Expoente 1 com expoente 1 dá expoente 2. Área do retângulo. Então, a área do retângulo é o produto da base pela altura, ou comprimento vezes largura. Então, vai ficar 3x vezes x mais 3. Guilherme, isso aqui é aquela famosa situação em que eu tenho que fazer uma distributiva aqui, pegar esse cara, multiplicar por esse, pegar esse cara de fora e multiplicar por esse, é isso? Isso mesmo, nós vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Então, 3x vezes x, ó, 3 vezes 1 aqui dá 3. E x vezes x, x ao quadrado, mais 3x vezes 3. 3 vezes 3, 9. E o x mantém, afinal eu não tenho nenhuma variável aqui para multiplicar. E a área do círculo, você tem uma fórmula, né? Você tem uma expressão específica para ela, que é π vezes o raio ao quadrado. O π a gente mantém, vai ficar constante, e o raio é justamente o x, né? Nesse círculo, o raio vale x. Então, a expressão é dada por π x ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. O item C. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual o valor de x? Então, olha só. Ele está pegando esse retângulo aqui falando perímetro. Só que, vou fazer um pontilhado aqui, ó. E eu faço itens separados. Item C e item D. Então, observa aqui. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual o valor de x? O perímetro está falando que mede 14 centímetros. Mas o perímetro é dado por qual expressão? Perímetro do retângulo, 8x mais 6. Então, esse perímetro, que é 8x mais 6, ele está afirmando que é igual a 14. Então, qual o valor de x? Eu tenho uma equação em que eu preciso calcular esse
valor? Então, é uma equação do primeiro grau, pessoal. 8x igual a 14 menos 6. Então, 8x igual a 14 menos 6 vai dar 8. Então, x é igual a 8 dividido por 8, que está multiplicando, passa dividindo. X igual a 1, certo? E por último, pessoal, observa. Então, pessoal, no D, se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da... Qual é a variação da medida do raio do círculo? Bom, pessoal, esse problema aqui eu deveria falar já de inequação e tal, então eu prefiro não comentar sobre esse problema agora, tá? É um problema para ser trabalhado no futuro. Nesse momento vocês vão confundir. Então, eu vou cancelar esse aqui, beleza? Vamos passar para o último. Pessoal, e por último, né, ele trabalha justamente com as inequações. Então, encontre o conjunto de solução de cada uma das expressões algébricas, equação ou inequação abaixo. Identifique colocando E para equação e I para inequação. Depois, represente o conjunto de solução na reta numérica. Então, observe o seguinte. Eu preciso saber quando é equação e quando é inequação. Ora, o que caracteriza uma equação é justamente o símbolo de igualdade. Se não tiver esse símbolo, então a gente sabe que não é uma equação. No primeiro caso, eu tenho igualdade, né? Eu tenho 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Então, isso é uma equação, certo? Isso aqui, o que é isso aqui, Guilherme? Isso aqui é como se fosse, ó, para essa equação, o conjunto de solução é isso. Esse símbolo significa implica. Então, essa equação, o conjunto de solução é isso. Não é a mesma coisa, não. Não é que esse símbolo está junto à equação, tá? A equação é essa. Então, a gente precisa resolver. E resolver uma equação desse tipo, a gente usa aquele método, né, de isolar a variável x. Então, fica 5x. Se esse menos 7 está negativo, passa para cá mais 7. Igual a menos 9 mais 3, tá bom? O 3 está negativo, passa para lá positivo. Então, 5x mais 7x vai dar 12x. E menos 9 mais 3 vai ficar menos 6. Então, x é igual a menos 6 dividido por 12, que equivale a menos meio, tá? Se você simplificar. Então, a solução, pessoal, seria uma solução única, onde x vale menos meio. Onde que estaria o menos meio aqui? Onde que estaria essa solução? O menos meio é a mesma coisa que menos 0,5. Então, só que a parte negativa sempre está à esquerda da origem, né? A origem é esse ponto aqui. Lembra do conceito de reta numérica? Então, a solução estaria mais ou menos aqui no ponto médio, tá? Menos 0,5. Agora, no caso da B, pessoal, já corresponde a uma inequação, né? Onde eu quero saber quando 4x mais 5 é menor que 2x. Certo? Então, a inequação, ela para aqui, tá? Aqui é igual no outro lado. Eu quero saber o conjunto de solução. Então, eu quero saber quando 4x mais 5 é menor que 2x. Então, eu quero saber quando o valor numérico dessa coisa é menor que o valor numérico dessa. Isso que é uma inequação, uma desigualdade, né? Eu preciso saber quando esse lado é menor que esse lado. A solução de uma inequação, pessoal, é parecida com a solução de uma equação. A gente isola a variável x de um dos lados da desigualdade. Então, eu vou pegar esse 2x e trazer para cá, pegar esse 5 e mandar para lá. Vai ficar 4x menos 2x menor que era mais 5, foi para lá menos 5. Eu basicamente vou balancear a minha desigualdade, tá? Respeitando aquela regra. Mudou de lado, muda sinal. E 4x menos 2x dá 2x. Então, pessoal, aqui a mesma coisa. Para eu isolar o x, ó, se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar o menos o igual é menor, né? Então, o x vai ficar menor que menos 5. Eu já passei dividindo aqui, perdão. Já tinha passado o raciocínio aqui, tá? Já de a prática. Então,
Menos 4x menos 2x dá 2x, menor que menos 5, tá? Essa parte eu cortei. Aqui, se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x tem que ser menor que menos 5 meios. O que isso significa, Guilherme? Cadê o... Acha o menos 5 meios. Menos 5 meios, se você dividir, vai dar menos 2,5. 5 dividido por 2, 2,5, negativo. Então, 2,5 estaria aqui, ó, exatamente nesse ponto. Menos 2,5. Então, o que ele está falando? Se o x for menor que menos 2,5, que é esse número aqui, ó, então, isso aqui é menor do que isso aqui. Então, se esse x que eu pegar for menor, para ser menor, ó, tem que pegar todos esses números aqui, ó. Toda vez que eu pego um número menor que menos 2/5, significa que essa expressão vai ser menor do que essa. Observa aqui, pega o menos 3, vamos ver se dá certo. Pega o menos 3. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. E menos 12 mais 5 vai dar menos 7, certo? Desse lado, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Observa que o menos 7 é menor que o menos 6. Por quê? O menos 7 está mais à esquerda do que o menos 6. A gente sabe na reta numérica, quanto mais à esquerda, menor o número. Entendeu, pessoal? Então, uma desigualdade serve, um conjunto de soluções de uma desigualdade serve para saber se uma expressão é maior ou menor do que outra, certo? Da mesma forma, ó, na C é uma inequação, na D é uma equação e por último, na E é uma inequação, tá, pessoal? Então, vamos resolver a inequação I. Então, 6x menos 4 maior ou igual, tá bom? Quando tem essa barra embaixo, significa que eu quero saber, tem a possibilidade de ser igual. Então, eu quero saber quando essa expressão assume um valor numérico maior ou igual a essa daqui. Qual que é o método? Isolar variável x. Então, 6x traz o 3x para cá, copia o símbolo, de lá vai ficar 5, passa para lá, ó. Menos 4, passa para o outro lado, vai mais 4. 6x menos 3x, 3x. Maior ou igual a 5 mais 4, 9. Se o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo, certo? Então, x tem que ser maior ou igual a 9 dividido por 3, 3. O que significa? Marca o 3 lá na reta numérica. Cadê o 3? 3, 3, 3 está aqui, ó. Esse é o meu ponto central. Toda vez que o x for maior ou igual a 3, significa que essa expressão é maior ou igual a essa. Então, observa aqui. Cadê os números maiores ou igual a 3? Os números maiores que 3 estão para cá, só que eu incluo 3. Por isso que eu estou fazendo uma bolinha fechada aqui, ó. Porque se eu pegar o 3, acaba que essa expressão é igual a essa. E isso pode acontecer, porque eu quero saber quando isso é maior ou igual a isso. Observa que se eu pegar o 3, 6 vezes 3 dá 18, 18 menos 4 dá 14. Fixa esse valor. 3 vezes 3, 9, e 9 mais 5 dá quanto? 14. Então, essa expressão é igual a essa e pode acontecer por causa do símbolo. Agora, pega um valor maior. Por exemplo, vou pegar o 4, que é esse número aqui, ó. 6 vezes 4 vai dar 24, menos 4, 20, certo? 3 vezes 4, 12. 12 mais 5 vai dar 17. Agora eu pergunto, o 20 é maior que o 17? É. Então, realmente, o 4 é uma solução da inequação. Certo, pessoal? Então, o conjunto solução seria... Eu não coloquei o conjunto solução, né? O conjunto solução aqui seria menos meio. O conjunto solução aqui seria x menor que menos 5 meios. Conjunto solução da C vai ser o quê? X maior ou igual a 3, tá bom? Então, aqui, pessoal, aqui entra aquelas equações do segundo grau, né? Eu vou fazer aqui embaixo as equações do segundo grau. A gente sabe que
Nesse caso aqui, eu tenho que isolar a variável x ao quadrado. Então, se esse 4 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x ao quadrado é igual a 16. E o que eu faço aqui? Lembra, né? Esqueço a raiz, esqueço a potência, 2, e considero o valor positivo e negativo da raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, tem duas soluções, que é x igual a 4 positivo ou x igual a menos 4 negativo. Onde que estão as soluções dessa equação? Menos 4 e no 4. Guilherme, não vai ser um intervalo igual aqui? Você não vai riscar vários valores? Não, porque uma equação ela tem essa característica. No caso do segundo grau, ela pode ter no máximo duas soluções. Então, as soluções são 4 e menos 4, certo? E por último, pessoal, para a gente finalizar essa correção, esse aqui é o D, né? D, esse aqui é o E. Então, eu tenho uma inequação x ao quadrado mais 7x menos 8 menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Aí você fala assim, vixe, Guilherme, mas misturou x ao quadrado com x, o que eu faço? Não, aqui ele fez um negócio de propósito, tá? Eu acho ruim eles fazerem algo com esse tipo, mas você tem que perceber o seguinte. Traz tudo que tem x para o lado esquerdo. Tudo. Então, vai ficar x ao quadrado, esse 7x eu copio, esse 8 vai para lá, porque ele só tem número. Esse cara vai vir para cá, então se é menos 2x vai ficar mais 2x. Esse 27 vai ficar aqui e esse mais x ao quadrado vem menos x ao quadrado. Menor ou igual a 27 já estava desse lado, conserva o sinal, e o 8 passa para lá trocando o sinal, fica mais 8, menos 8 mais 8. Agora, observa aqui, se eu tenho x ao quadrado e estou tirando o x ao quadrado, ele vai cancelar. Então, vai sobrar uma inequação apenas que tem x, tá bom? Esse x ao quadrado ele só pôs para atrapalhar. Então, 7x mais 2x, 9x, menor ou igual a 27 mais 8, vai dar 35. Certo? Então, se o 9 está multiplicando, passa dividindo. E se você simplificar, 35 dividido por 9 não vai dar um número inteiro, né? Se a gente fizer a divisão, vai dar um decimal. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. 27 mais 8. Realmente vai dar um decimal. Então, se eu fizer a divisão, observa aqui. 35 dividido por 9. Se eu pegar 9 vezes 4, 36, né? Então, 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. E 27 para 5, 8. Então, aqui não vai dar para efetuar a divisão, colocar o zero e a vírgula, né? 9 vezes 8, 72. 9 vezes 8, 72, resto 8. Ó, vai começar uma dízima, né? Porque eu ponho 0, ponho 8 e assim por diante. Então, vai dar 3,888 e vai embora. O 3,888 vai embora, estaria mais ou menos aqui, ó. É positivo, né? 3,5, 3,8 estaria mais ou menos aqui, ó. Então, a solução começa nesse ponto aqui, tá bom? Perceba aqui, ó, se o x tem que ser menor ou igual a esse valor. Esse valor tá aqui. Cadê os valores menores? Estão para cá. Então, ó, conjunto de solução entra todos esses infinitos valores, incluindo o 35 nonos. Por quê? Porque o x tem que ser menor ou igual a esse valor. Então, toda vez que o x é menor ou igual a esse valor, essa expressão é menor ou igual a essa expressão. Então, conjunto de solução, x menor ou igual a 35 sobre 9. Pessoal, a correção é isso, tá? Depois eu vou postar uma aula falando especificamente das inequações, tá bom? E vamos lá. Estou à disposição, caso vocês precisem de mim, só me procurar. Um abraço.